Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estudaremos, meus irmãos, a lição 2. E nosso título de hoje é Deus, o primeiro evangelista. Essa lição, meus irmãos, é a lição dos adultos. Então hoje, nós estaremos fazendo esse breve comentário acerca desta lição. E o nosso texto áureo, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Então ele estava dizendo para o povo, para a igreja da Galácia, que Abraão foi justificado pela fé, e também essa fé que alcançou Abraão, essa voz que alcançou Abraão, esse Deus que alcançou Abraão, também alcançaria a todos nós, ou seja, os gentios. Então, o apóstolo Paulo estava explicando aqui, essa igreja, acerca de Abraão. E a nossa verdade prática diz assim: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Irmãos, nós temos que entender também que a questão de obras, a questão de evangelizar, não leva nós para o céu. Não é salvação. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós evangelizamos não para sermos salvos, nós evangelizamos porque nós já somos salvos. Então essa salvação que nos alcançou, nós também queremos que alcance outras pessoas. As pessoas do nosso dia a dia, as pessoas que às vezes a gente encontra, que a gente não vê, mas não vê com tanta frequência, mas a gente encontra, de repente tem oportunidade para falar sobre Jesus no ônibus, ou num trem, ou alguma outra condução. Então nós vemos que todas as oportunidades Deus nos dá para evangelizar. Então quando nós falamos do amor de Deus, nós não temos que falar para que nós venhamos ser salvos, não. Nós falamos, proclamamos a salvação e evangelizamos porque nós já somos salvos. Então aqui nós vamos entrar na introdução. A introdução, meus irmãos, está falando muito sobre a chamada de Abraão. E nós vemos que alguns dizem até que Sem, que através de Sem Abraão veio a conhecer a Deus, algumas tradições orais, mas o que a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 12 do Gênesis, é que Abraão, ele ouve a voz de Deus. E o que Deus fala para ele? Que iria fazer ele uma grande nação, e abençoaria, e engrandeceria, e ele seria uma bênção, resumindo. Então hoje, o que nós temos que prestar atenção é como Abraão foi evangelizado por Deus. Então Deus que evangeliza, também naqueles dias evangelizou Abraão. E como ele evangelizou Abraão? Abraão vivia numa terra politeísta, em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma terra politeísta, porque adorava vários deuses, irmãos. Fundada por Nimrod, então essa terra adorava vários deuses. Então Abraão, no meio dessa corrupção, acerca da idolatria, ele ouve a voz de Deus e Deus o evangeliza. Ele não sabia, de repente, nem de onde estava vindo essa voz. Porque ele não tinha ninguém para o evangelizar. Se a gente for ver hoje, não tinha ninguém para entregar um folheto. Ele não tinha uma igreja para ele ir para ouvir uma pregação acerca de Deus, acerca de Jesus. Não. Ele ouve a voz de Deus diretamente. E Deus não se apresenta para ele como homem. Deus não se apresenta para ele em forma humana. Não. Deus não se apresenta para ele como um trovo. Não. Deus se apresenta, apenas diz a ele, dentro dele, acerca daquilo que Deus queria para com ele. Então hoje nós vemos que Abraão ele foi evangelizado pelo próprio Deus. E Deus é o Deus que evangeliza as nações. É o Deus que dá a oportunidade para que o povo venha reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso. Então aqui na nossa introdução está dizendo basicamente isso. Então isso é um exemplo para nós. Porque Abraão não tem ninguém para o evangelizar. O próprio Deus evangeliza. Hoje nós temos pessoas usadas por Deus para evangelizar a nossa vida, para evangelizar outras pessoas. Então aqui, como nós vemos, Abraão, ele tem um encontro com Deus. Deus fala a ele em Ur dos Caldeus, e ele ouve a voz de Deus. E ele começa, ele não saiu imediatamente quando ele ouve a voz de Deus, ele sai depois. Mas a gente vai, no decorrer da lição, nós vamos entender melhor isso.
E aqui na parte 1, no tópico 1, a chamada de Abraão, e com Abraão tem início o Evangelho de Cristo. Irmãos, Evangelho é a doutrina de Cristo. Aí você pode dizer, mas como, né? Como que ele teve, né, um encontro com Cristo já lá em Ur dos Caldeus, naqueles dias, sendo que nem Jesus ainda tinha se manifestado? Evangelho, meus irmãos, como nós estamos falando, é a doutrina de Cristo. E Abraão já estava ouvindo, né, quando nós vemos ele sacrificando o seu próprio filho, que é uma figura de Jesus, sacrificando a figura de Jesus em Isaac, né, o próprio Deus sacrificando o seu filho. Mas aqui Abraão, ele já começa aqui na doutrina de Cristo, ou seja, de levar a outros povos acerca daquilo que Deus tinha falado para ele. Não que ele começou a pregar nas cidades, não é isso. É Deus colocar ele como modelo de nação, através dele Deus levantar uma nação, e através dessa nação como modelo para outros povos ver quem era o Deus Todo-Poderoso. Aqui na parte 1, Abraão o Caldeu. A história de Abraão tem início quando seu pai Terá, deixando Ur dos Caldeus, foi peregrinar em Harã, e ali habitaram. Pelo texto sagrado, depreendemos que era a intenção de Terá chegar a Canaã. Irmãos, essa parte aqui do autor, né, falando acerca de chegar a Canaã, eu não concordo muito. Eu não concordo muito com eles de chegar a Canaã. Isso é apenas uma simbologia que ele está usando, ou fazendo uma conjectura. O que eu concordo, meus irmãos, quando Terá, ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Padã Arã, para Arã, o que nós vemos? Nós vemos que eles, alguns, fazendo uns estudos, ele sai dos Caldeus porque o seu filho morre. O seu filho, Arã, ele morre. Então ele vai para outra cidade, mais ou menos, meus irmãos, de Ur dos Caldeus até a cidade de Arã, dizem que é mais ou menos uns 800 quilômetros, né, de peregrinação. Imagine quantos dias, uns 3 meses mais ou menos, indo a pé para poder chegar nessa outra cidade. Então aqui, Abraão, ele tem, né, ele vê o pai dele, sai de Ur dos Caldeus, né, para ir para outra cidade. Aqui o autor está falando, o autor da revista, o comentarista está dizendo que ele sai, que provavelmente o pai dele queria chegar até Canaã, né, para ter uma vida melhor. Mas Canaã, o povo de Canaã também não era fácil. Era também um povo idólatra. E aqui na parte 2, Abraão, o evangelizado. Após a morte de Terá, o Senhor chama Abraão a uma nova realidade espiritual. E nesse momento proclama-lhe o evangelho eterno. Então o seu pai, ele morre na cidade de Harã, né? E nós vemos, meus irmãos, que Deus nesse momento ele chama Abraão. Alguns dizem que ele também ouviu a voz de Deus em Ur dos Caldeus. É muito provável que ele tenha ouvido a voz de Deus em Ur dos Caldeus, como nós vemos em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, ele está em Ur dos Caldeus. Aqui provavelmente foi uma outra chamada que Deus fez a ele, para ele sair dali, sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir à terra onde Deus iria mostrar a ele. Então Deus chama Abraão provavelmente uma segunda vez. Não que da primeira vez não tem que funcionar. Não, meus irmãos, não é isso. O que aqui nós estamos entendendo é o seguinte, é que Deus, tudo é o tempo. Ele chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, e depois fala com Abraão e já fala, sai da tua terra e da tua parentela, né, lá em Harã. Então aqui, Deus, ele falando diretamente a Abraão. Irmãos, Abraão é uma história muito bonita que nós vemos. Porque numa civilização politeísta, nós vemos Abraão, ele acredita num Deus monoteísta, ou seja, um único Deus. Ele estava disposto a agradar um único Deus. Enquanto aqueles povos adoravam vários deuses, Abraão estava querendo agradar a um único Deus. Existia naquela cidade, em Ur dos Caldeus, a questão do templo ao deus Lua, ao qual muitos prestavam culto. E existia outros deuses também, eles sacrificavam para esse deus, né? E alguns dizem até que o seu pai Terá era fabricante de ídolos. Então,
nós vemos que Abraão, no meio de toda essa corrupção idólatra, nós vemos que Deus, chamando Abraão, evangelizando Abraão diretamente, o próprio Deus. Abraão poderia recusar, mas Abraão não recusa. Abraão vai, ouve a voz de Deus e sai da sua terra, da zona de conforto, para um lugar que ele nem sabia onde era. Porque até então não há registros bíblicos que ele era um homem que viajava. Não. Nós vemos que ele não sabia onde era a cidade, apenas Deus mostrando e guiando ele. O evangelista Abraão. Já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino entre os gentios. Era o profeta do Senhor. Dessa forma, implantou a genuína fé naquela região. Irmãos, quando nós falamos acerca de ele sair e começar a pregar, quando ele sai de Ur dos Caldeus e vai até Harã, ele não estava pregando. Mas aqui o comentarista diz que quando ele chega em Canaã, ali em Siquém, ele começa a falar do Deus, né, a qual ele estava acreditando. E ele começa, né, a pregar, né, a palavra de Deus ali, falando, eu ouvi uma voz de Deus. Provavelmente deve ter dividido isso com algumas pessoas, né, num contato mais próximo. Então aqui nós vemos Abraão, ele fazendo notória aquilo que Deus o tinha falado, aquilo que Deus, né, estava falando a ele. E aqui na última parte, a partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Então, quando Deus levanta o povo de Israel através de Abraão, Deus levanta o povo para que fosse um modelo para as outras nações. Deus queria que o povo de Israel fosse um modelo para as outras nações. Quando nós vemos lá na frente, não foi bem isso que aconteceu, porque o povo se corrompeu, o povo blasfema, o povo murmura, o povo peca, sacrifica outros deuses, mas a fé genuína de Abraão, muitos guardaram essa fé, e até hoje nós reconhecemos Abraão como pai da fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque mesmo sem ver, né, Deus, ele escuta a voz de Deus e vai e coloca essa voz, aquela voz que ele ouve, ele coloca em prática aquilo que aquela voz estava mandando. Então Abraão teve fé. E fé é obedecer a Deus. Então ele começou a obedecer a Deus desde ali. Então nós vemos aqui Abraão, que é uma virtude mesmo, que as nações, as virtudes do Altíssimo. Nós vemos Abraão como realmente um homem que serve a Deus. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Abraão, ele, no mundo árabe, ele é mais reconhecido do que Jesus. Aqueles homens reconhecem Abraão, mas desprezam Jesus. Nós, claro, reconhecemos Jesus como muito maior do que Abraão. Mas o Abraão, no islamismo e até mesmo no mundo árabe ali, e algumas outras religiões que existem naquela parte, eles reconhecem Abraão, mas não reconhecem a Jesus. Tamanho respeito que eles têm com Abraão. Então, para fechar essa parte de Abraão aqui, Abraão ouve a voz de Deus, ele sai ouvindo essa voz, mesmo saber quem era, mesmo saber de onde era, mas ele ouve essa voz e vai peregrinar no lugar aonde Deus o estava mandando. E aqui no tópico 2, a palavra de Deus é evangélica. A Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico, do Gênesis a Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento todo é um livro evangélico, ou seja, um livro que fala da doutrina de Cristo, irmãos. O Antigo Testamento ele fala da doutrina de Cristo para com o povo dele. Porque nós aprendemos, alguns querem desprezar o Antigo Testamento. Alguns querem anular o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é tão valioso como o Novo Testamento. Né? Claro que no Novo Testamento nós temos evangelhos, temos o apóstolo Paulo, falando numa linguagem mais teológica. Né? No Antigo Testamento a gente via muito sangue, muitas guerras, né? Mas também tinha coisas boas também. Tudo isso é bom. Mas isso aí as pessoas falam, não, mas tinha muita guerra no Antigo Testamento. Mas aqui eu concordo com o autor o comentarista da revista, quando ele fala do Gênesis a Malaquias, demonstra que Jesus é o Cristo prometido por Deus aos patriarcas e santos profetas. Haja vista a exposição messiânica que o Divino Mestre fez aos discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus, quando ele morre,
ele está no caminho de Emaús ali, com aqueles dois homens, e quando ele vai partir o pão, eles veem, nossa, estava tanto tempo conosco e a gente não sabia quem era ele, e aí eles reconhecem a Jesus. Aqui ele está fazendo alusão a essa passagem. Mas nós vemos aqui que todo o Antigo Testamento faz uma alusão a Jesus. Quando nós vemos o profeta Isaías falando de Jesus, nós vemos até Malaquias falando de Jesus, nós vemos Jó falando de Jesus, nós vemos a figura de Jesus no Gênesis. Então tudo tem a figura de Jesus em Levítico, muito é a figura de Jesus em Levíticos. Então nós vemos a figura de Jesus em toda a Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia. Por isso que João fala que ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifesta entre nós. Então esse Verbo aqui, ele está de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento, e de Mateus a Apocalipse no Novo. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o Senhor da Bíblia. E o Evangelho é a doutrina de Cristo. E a lei de Moisés é evangélica. Tudo que Moisés fala nas suas leis, se nós fôssemos ver, meus irmãos, muitas constituições, até mesmo a Constituição do nosso país, é baseada na lei de Moisés. Muitas coisas são baseadas na lei de Moisés. Então nós vemos que tudo que Moisés escreve, ele escreve sobre Cristo. Se a gente fosse pegar uma revelação, uma interpretação, nós vemos que tudo direciona para Jesus. Que tudo aquilo que Moisés diz, toda a revelação que Deus dá para Moisés escrever, no Pentateuco, Moisés escreve o Pentateuco, tudo direciona para Jesus. Então, Moisés, a lei de Moisés é evangélica. É a doutrina de Cristo. Para nós, alguns falam, mas hoje nós não sacrificamos mais. Mas é tudo aquilo que está no Antigo Testamento, nós podemos aplicar de alguma forma para nós nos dias de hoje. E aqui na parte 2, a história de Israel é evangélica. Por que a história de Israel é evangélica? Como nós falamos, Israel, Deus levanta Israel para ser um modelo de nação para as outras nações. Para que através de Israel o povo possa ver quem era o Deus de Israel. Os filisteus viram muitos livramentos que Deus deu para Israel, quando os filisteus queriam muitas vezes querer invadir Israel, fazer alguma coisa com Israel. Algumas vezes também os filisteus venceram o povo israelita. Mas muitas vezes Deus faz milagres e o povo e os filisteus veem o milagre de Deus, como aquele momento da arca, que eles levam a arca, que aí começa a ter várias situações ali no meio deles, dos filisteus, por causa da arca. E depois eles devolvem a arca, passa um tempo eles devolvem a arca, porque eles tiveram que fazer ratos de ouro, teve que fazer algumas coisas ali para poder aplacar o furor de Deus contra eles. Coloca a arca no templo do seu Deus, e quando eles vão lá ver o seu Deus prostrado perante a arca. Mas o que? Isso é um modelo que Deus queria usar o povo de Israel para evangelizar as outras nações, para que levasse o evangelho às outras nações. Então, aqui nós vemos essa questão, na parte 2. Deus usando o povo de Israel para evangelizar as outras nações. E aqui na parte 3, a poesia de Israel é evangélica. Quantas poesias nós não vemos? Nós vemos Jó fazendo poesias, nós vemos os Salmos, muitas poesias, Provérbios. Então todos esses livros são livros evangélicos, são livros que falam acerca de Jesus. Então hoje, nós temos que entender que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, mais uma vez eu repito, que direciona para Jesus. Então isso que foi escrito, estava escrito para que o reino de Deus pudesse ser glorificado. O reino de Jesus, quando fosse instituído, tudo isso pudesse contribuir para que pudesse ser a palavra de Jesus, a palavra de Deus, pudesse ser propagada como nós temos hoje. Nós pregamos acerca de Provérbios, nós pregamos as passagens de Eclesiastes, nós pregamos as passagens dos Salmos, nós pregamos também o livro de Jó, nós pregamos a palavra de Deus. E tudo isso nós falamos e falamos de Jesus. Então aqui, até aqui, uma parte aqui, no Inário de Israel, Davi, o suave cantor, profetiza o triunfo do Messias. Nós vemos no Salmo 24, falando acerca de Jesus, aos portais eternos, anunciais, que vem o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor Deus, esse é o Rei da Glória. Quem é aquele que desceu na terra e que subiu no céu? Jesus, meus irmãos. Então ali, o salmista estava falando de Jesus. E aqui, os profetas são evangélicos. O profeta mais evangélico
é o profeta Isaías, que é um profeta mais messiânico. É o profeta que mais fala da doutrina de Cristo, é o profeta Isaías. Ele fala muito sobre Jesus. E Jeremias também falou da nova aliança, aqui como está na nossa revista. Então nós vemos que todos os profetas, eles fazem alusão acerca de Jesus, acerca do que seria o evangelho de Jesus. E aqui no tópico 3, eu queria ler aqui, meus irmãos, a síntese do tópico 2. A Bíblia é o livro de Deus que demonstra que Jesus é o Cristo prometido pelo Pai, ou seja, Jesus que viria para nos redimir do nosso pecado, para nos resgatar da iniquidade, do peso do pecado. Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, toda a iniquidade, todo o peso, todo o pecado estava sobre ele. Então ele leva sobre si todas as nossas iniquidades. Então no Antigo Testamento nós já vemos Jesus sendo prometido. Eu creio, meus irmãos, que na eternidade mesmo, Jesus já sabia que morreria. Né? Teria que morrer pela nação, pela civilização humana nessa terra. E no tópico 3, executando o trabalho de Deus. Seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo, preparando-o para a chegada de Cristo. Infelizmente, apostatou da fé abraâmica. Por isso o Senhor disciplinou-os com um amargo exílio na Babilônia. Não obstante o seu fracasso, os israelitas cumpriram parcialmente a missão que lhes confiou o Deus de Abraão. Então nós vemos que quem deveria evangelizar o mundo aqui seria o povo de Israel, mas eles falharam. É como nós estávamos falando no começo. Eles adoraram outros deuses, eles blasfemaram contra Deus. Né? Ao invés de eles serem modelos para as outras nações, eles importavam os deuses das outras nações para eles adorar, para eles prestarem culto, para eles prestarem sacrifício. Então, ao invés de os povos verem Deus em Israel e levar e falar, não, queremos esse Deus, como aconteceu com Jonatas, quando ele prega lá para a cidade de Nínive, e aquele povo todo se arrepende ali, naqueles dias. Lógico, depois, mais na frente, eles esquecem, mas até então eles se arrependeram. Eles viram que Deus era na vida de Jonas, e através de Deus usando Jonas, eles se arrependeram. Então era isso que Deus queria fazer. Queria que eles deveriam exportar o seu Deus para as outras nações. Se a gente fosse ver numa linguagem mais fácil de entendimento, eles deveriam exportar os seus deuses. Mas até então eles estavam importando outros deuses para a nação deles. Então eles estavam trazendo outros deuses para que eles pudessem prestar culto em Israel. Então aqui nós vemos que eles apostataram da fé abraâmica. A fé de um único Deus chegou um tempo que não existia mais. E é por isso que Deus permite que a Síria leve cativo o reino do norte e que a Babilônia leve cativo o reino do sul. Então, por quê? Porque apostataram da fé e deixaram a fé abraâmica, uma fé monoteísta, e eles preferiam uma fé politeísta, ou seja, queria agradar vários deuses do que agradar a um Deus só, que é a fé monoteísta. E na parte 1, Israel e a evangelização mundial. Os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo, porque deles vêm os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo. No auge de sua história, quando do reinado de Salomão, em vez de aproveitarem a prosperidade para fazer missões, caíram na idolatria. Todavia o apóstolo Paulo amorosamente pondera: e a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, que o comentarista também está complementando, que o povo de Israel que deveria levar esta mensagem. O povo de Israel contribuíram muito para nós, porque através do povo de Israel nós temos a literatura dos profetas, através do povo de Israel nós temos a literatura dos reis, nós temos a literatura dos juízes, nós temos a literatura dos patriarcas, tudo isso escrito, né, para nós, e nós lemos hoje, está exatamente como Deus permitiu que estivesse. Às vezes as pessoas falam, mas esse texto no original é assim. Irmão, se Deus permitiu que o texto viesse até nós de uma forma, nós temos que agradecer a Deus e temos que valorizar aquilo que Deus permitiu que nós temos nas nossas mãos. Então aqui, ele está querendo fazer uma crítica até mesmo da idolatria, porque o reino foi muito próspero na época de Salomão. Na época de Salomão o reino estava muito próspero.
Mas ao invés de eles fazerem missões,